Aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e que Jesus possa nos incluir, nos inspirar e permitir também que todos nós possamos ter ao final uma aprendizagem sobre esse tema, né, que às vezes ele é menosprezado, digamos assim, porque muitas vezes falamos a fé, mas a gente fala da boca para fora, né? A gente não está sentindo realmente. Então, o tema de hoje é a fé inoperante. Como quem está acompanhando os nossos estudos sabe que o Emmanuel, em todas as mensagens, ele inicia a mensagem com um versículo, às vezes do Novo Testamento, às vezes das cartas de Paulo, às vezes das cartas de Pedro, de Tiago. Então, assim, sempre alguma coisa ele cita para a gente. Nesse caso aqui, da fé inoperante, o Emmanuel trouxe para nós um versículo da carta de Tiago. Tiago escreveu uma única carta. A carta de Tiago ela tem algumas características, mas a frase que ele utilizou aqui foi: assim também é a fé. Sem obras, ela está completamente morta. Esse trecho ele está no segundo capítulo da carta de Tiago. Essa carta de Tiago, ela tem, como eu disse, algumas características. A primeira delas, a maioria das cartas, elas são direcionadas, ou seja, eles escrevem para uma determinada comunidade, um determinado povo. No caso da carta de Tiago, essa carta, ele ainda fala na carta que é para as 12 tribos, ou seja, a todos aqueles envolvidos no movimento cristão. Então, ela não é específica para um lugar. Outra característica dessa carta é que a autoria dela é Tiago. Porém, na Bíblia existem vários Tiago. E ele não se identificou, ele só colocou irmão do Senhor. Não existe uma unanimidade na autoria dessa carta. Alguns acreditam que foi Tiago maior, outros, que é uma maioria, que foi escrita por Tiago menor, e ainda aqueles que acreditam que essa carta foi escrita realmente por um irmão de Jesus, também chamado Tiago. Mas, como isso para nós é só uma observação, porque o que vale realmente é o conteúdo. E o conteúdo dessa carta do Tiago, não só isso que a gente vai abordar hoje, mas toda a carta dele, ela é muito de acordo com todo o ensino de Jesus. Então, é isso que para a gente é importante, é o conteúdo, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, essa carta aqui, ele fala nesse segundo capítulo, ele aborda mais sobre a fé. Então, ele fala da fé como um trabalho, da fé com dinamismo. Ele não fala daquela fé parada, aquela fé inativa. Ele coloca a fé como realizações concretas. Então ele usa um termo que às vezes causa um pouco de confusão, porque ele fala que a fé sem obras ela é morta. E aí algumas pessoas dizem que o Tiago ele está confrontando o que o Paulo fala. Mas na verdade são as interpretações. Porque o Tiago fala, a fé sem obras é morta em si mesma.
as obras da lei. O que são obras da lei? É da lei judaica. Por quê? Eles tinham vários rituais, várias formas de se posicionar diante de várias situações. Aí inclui aquela lavagem de mãos, inclui purezas, impurezas, pode comer, não pode comer. O sábado tem que ser reservado, não tem que ser. Então, quando Paulo fala que essas obras não levam à salvação, por quê? São rituais, é cultura, não é em benefício do outro. Não foi uma coisa dita por Jesus e nem por Deus. Isso foi por criação humana. Então não existe conflito. O conflito está na forma como as pessoas interpretam aquilo que ambos falam. Tem alguma coisa, alguma pergunta até aí? Bem? Então, outra parte que o Tiago fala na carta dele, ele fala das provações. E ele usa as provações porque ele diz que quando nós temos várias provações, a nossa fé vai criando um fortalecimento. Por quê? Nas provações é que a gente testa a nossa fé. Neste caso, ele está falando da fé religiosa. Então, quanto mais provações, quanto mais nós passarmos por essas provações, mais robusta a nossa fé vai estar. Então, esse capítulo 2 é todo ele abordando a fé. E agora, vamos dar sequência aqui no que o Emmanuel nos traz nessa mensagem. Ele começa assim: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então vamos pegar uma coisa de cada vez. Então, fé inoperante é aquela que não opera, aquela que não produz, é aquela que não tem dinamismo. Então, é como se ela fosse estagnada. E aí ele fala que isso é importante porque os discípulos do Evangelho, quais são os discípulos? Os discípulos são aqueles que querem seguir o Evangelho. São aqueles que querem seguir o curso. Então, na época que ele esteve, fisicamente aqui, todos aqueles que o seguiam eram discípulos. E qual que é a diferença de discípulo e apóstolo? Os apóstolos são aqueles que ele escolheu. Desculpa, gente, estou meio gripada hoje. Os apóstolos são aqueles escolhidos, ou seja, aqueles que são designados para representar alguém. Nesse caso, os apóstolos eles poderiam representar o Cristo em algumas situações. E aí vamos ver outro tipo de fé. O Emmanuel, em um outro livro, Pensamento e Vida, ele traz para a gente que a fé é força que nasce com a própria alma, na certeza instintiva da sabedoria de Deus. Então, que fé é essa? É uma coisa que apareceu, uns têm, outros não têm. Então, de acordo com o Evangelho e com esse conceito do Emmanuel, a fé é uma coisa inata, ou seja, nós nascemos com a fé. Porém, ela está lá, guardadinha, escondidinha. E aí, quanto mais
nós nos dedicarmos a ela, quanto mais força nós dedicarmos ao surgimento, mais chance para ela aparecer, mais forte ela vai ficar. Como diz o Tiago na carta, quanto mais provações, mais robusta é a fé. E assim é com a gente também. Então, ela está aqui, como uma das potências da alma, guardadinha. E aí, às vezes, ela surge mais rápido, às vezes mais devagar. Vai depender de cada um de nós. E aí ele fala, o ideal mais nobre sem trabalho. E aí, esse ideal mais nobre, a gente pode pensar nos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles tinham essa fé. Porque eles acreditavam, eles confiavam que o Evangelho do Cristo seria propagado, que atingiria a todas as criaturas. Então, como que eles sabiam disso? Por que eles pensavam isso? Porque eles tinham essa certeza dentro deles. E aí tem ele chama Emmanuel Tanda, ele falou que essa fé, essa certeza que eles tinham, é porque eles sabiam, no fundo da sua alma, que aquilo era de Deus, aquilo veio de Deus. E que tudo que veio de Deus, o homem não consegue barrar, não consegue lutar contra e nem destruir. Então, esse ideal foi transformado no que nós conhecemos como cristianismo. Então, se não fosse essa fé desses primeiros cristãos, que suportaram coisas absurdas, sacrifícios, martírios, nós não teríamos o cristianismo que nós temos hoje. Se não fosse o Paulo, as viagens que ele fez, com tanta dificuldade na época, passando por grandes dificuldades, depois mesmo preso, continuou trabalhando, enviando as cartas. Se não fosse isso, nós não teríamos o cristianismo. E por que eles levavam isso para frente? Porque eles acreditavam, eles confiavam que aquilo era de Deus. E aí o Emmanuel continua, há benefício de todos. Trabalho que materializa benefício de todos. Então, esse benefício de todos, ele está sempre incluído em várias mensagens do Emmanuel. Ele fala bem comum, bem geral, bem de todos, benefício de todos. Então, ele está chamando a atenção para a gente várias formas que quando a gente faz o bem, a gente precisa pensar no geral e não no seu particular, no seu interesse. E esse mesmo Emmanuel Chakra, ele fala que o bem só é bem quando é para o bem de todos. Então, é uma coisa assim para a gente guardar, né? Para que a gente possa sempre pensar no todo e não no seu quadradinho apenas. Gente, dá licença, só um minuto. E o Emmanuel continua. O que diremos de um motor precioso, do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradia? Então, aqui ele não falou que tem defeito, que tem problema, não falou nada disso. Então, esse motor está perfeito, a fonte está perfeita, a luz está perfeita, eles só não estão cumprindo o seu papel. Eles não estão fazendo aquilo que eles precisam fazer. Então, se
por exemplo. O que nós devíamos fazer e que nós não estamos fazendo? Qual a nossa capacidade, o nosso talento, as nossas habilidades que nós estamos deixando guardadas e não estamos utilizando de forma adequada? Quantos de nós têm, às vezes, um guarda-roupa cheio de roupa, mas que nós não usamos todas? É parado, está estagnado. Ou vários sapatos que às vezes a gente não calça, mas está lá guardadinho. Não, eu vou precisar desse, eu vou precisar desse. Será? Será que a gente vai precisar desse? Então, vamos pensar assim, tanto a nível interior, quanto daquilo que a gente tem de material. Ou seja, nada pode ficar parado. Porque tudo que fica parado, de uma forma ou de outra, vai estragar, vai se perder. E aí a gente vai estar com essa fé inoperante. Ou seja, nós temos habilidades, mas a gente não está colocando essa habilidade para funcionar. Né? Então, vamos supor, uma pessoa que toca um instrumento. Às vezes toca o instrumento lindamente, mas ele toma só dentro de casa, só para si mesmo. Será que ele não poderia estar utilizando essa habilidade, esse dom, para levar alegria para outras pessoas? Que fosse, não sei, visitar um doente, às vezes, tocar um instrumento para aquele doente. Tem N coisas que podem ser feitas. Então não é só por isso, mas é só uma exemplificação. É como esse motor parado, essa fonte que não fertiliza, essa luz que não se irradia, a gente pode pensar no que Jesus falou da candeia. Né? Por que a candeia é feita? Para iluminar. Se a gente coloca ela embaixo, ela não vai iluminar. Né? Se, igual ele fala, o sal da terra, né? Qual foi o sal da terra? Então, o sal serve para quê? Para temperar, para salgar, para manter, tá? Para conservar. Então, se esse sal não tem essa utilidade, então um sal insosso que ele fala na parábola, vai para jogar fora. Da mesma coisa. Ele fala, nossas luzes. Se nós não estamos usando a nossa luminosidade, que seja ela um tim de fósforo, para nada, do que serve? Então, ele coloca aqui, tudo aquilo que nós temos, a gente precisa colocar a trabalho, a serviço do outro. Porque aquilo vai causar o quê? Uma mudança no ambiente, vai causar uma melhora em uma pessoa, um benefício para alguém que está ouvindo, ou um sentimento, alguma coisa pode modificar as pessoas. Usando as nossas habilidades, as nossas capacidades, seja elas quais forem. E aí, nessa parte aqui, quando a gente fala desse motor, se a gente pensar, por exemplo, no ideal que o Emmanuel acabou de falar, para esse ideal, para essa ideia se tornar uma realização, igual, por exemplo, esse motor funcionar, essa fonte jorrar água, essa luz realmente iluminar, ela precisa de um componente da nossa alma, que o Leon Denis chama de potências da alma. E essa potência em específico, o Leon Denis fala que é a mais poderosa da alma, que é a vontade. Então, a vontade é como se fosse a mola propulsora para essa fé. Então, para eu transformar esse ideal, esse desejo em realização, nós precisamos da vontade. Então, é ela que vai nos impulsionar. E aí eu vou ler um pedacinho do livro Pensamento e Vida, o que o Emmanuel fala da vontade. O
texto é um pouco maior, mas enfim, ele fala nessa parte o seguinte: imagine que a nossa mente é um escritório. Então, nesse escritório tem os setores. Aí tem o setor da inteligência, o setor, o departamento da inteligência, o departamento da memória, o departamento, deixa eu ver mais qual, do desejo. E aí o que acontece? Esses departamentos, cada um com o seu direcionamento. Por exemplo, o desejo, aspirações e estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, mais ligado à evolução e à cultura. O departamento da imaginação, que eu estudei, são as riquezas do ideal e da sensibilidade. E o departamento da memória é que vamos experiências e investimentos na nossa alma. E aí o que ele diz? Que aí surge, acima de tudo isso, o gabinete da vontade. Ela é que vai gerenciar isso. Porque a vontade nada mais é do que o querer fazer ou não fazer alguma coisa. Então, a vontade comanda isso tudo. Se não existir a vontade, ele diz o seguinte: o cérebro produz energia mental, mas a vontade dirige tudo. Com ela, o desejo, aliás, sem ela, sem a vontade, o desejo compra enganos. A inteligência pode ser aprisionada à criminalidade. A imaginação pode gerar monstros na sombra. E a memória pode cair no relaxamento. Então, só a força da vontade sustenta a harmonia do espírito. Então, ela não consegue impedir a reflexão mental, mas ela pode impor, através da disciplina, para que esses elementos que ela coordena sigam numa corrente do bem. E o Leon Denis ainda fala que o princípio da evolução não está na matéria, mas está na vontade. Então, para a gente ver a força que essa vontade tem. Então, nós precisamos dessa vontade para que a gente transforme esses ideais em realização. E o que é a fé operante? Não é a realização de atividades no bem? Não é o trabalho, não é o serviço no bem? Então, para que a gente chegue nisso, nós precisamos da vontade. Então, nós podemos usar a vontade para o lado equivocado e podemos usar a vontade para o lado do bem. Mas para que lado que nós queremos que ela vá? Eu tenho certeza que para o lado do bem, ela vai ter uma força muito maior. Ela vai nos proporcionar um bem muito maior, pessoal e grupal. E ele continua: confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não plantamos, em que redundará essa expectativa senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se nós não dispormos a usar um serrote a planha, a matéria repousará e com o tempo ela será destruída. Então, nesse caso aqui, o Emmanuel nos alerta para a necessidade da ação, para que nós possamos nos transformar, nos modificar, adquirir mais virtudes e lidar melhor com os vícios. Porque com essa potência da alma que é a vontade, nós vamos conseguir fazer com que
essa nossa fé, ela não seja desvalorizada, ela não seja colocada de lado, mas que ao invés de inoperante, ela seja uma fé operante, uma fé ativa. Então, se a gente quer essas melhoras, essa evolução, esse desenvolvimento espiritual, nós precisamos usar essa vontade. Mas o que é mais fácil? A gente lidar com as coisas difíceis. É mais fácil a gente falar assim, eu não dou conta. Não, está muito difícil. Não, isso aí não é para mim. Não consigo. É muito mais fácil, não é? Do que se a gente chegar e tentar fazer as coisas de uma forma ou de outra, empenhando mesmo o nosso melhor talento naquilo que é necessário. Então tem um texto, ele é longo, eu vou pegar uns pedacinhos dele aqui, ele está no livro Jesus no Lar, tá? Para a gente ter o exemplo do que o Emmanuel trouxe para nós nesse parágrafo. Ele chama o imperativo da ação. O livro Jesus no Lar, são vários textos de encontros e reuniões e cultos feitos com Jesus e outras pessoas e os seus apóstolos na casa de Simão Pedro. Então sempre surge um assunto e aí eles questionam alguma coisa e Jesus conta uma história para ilustrar aquilo. Nesse caso, eles estavam discutindo sobre a preparação para o reino divino. E aí um falava assim, nós precisamos meditar. Não, temos que fazer retiro espiritual. Não, a gente tem que se isolar. Aí João falava, não, nós temos que fazer uma oração constante e abandonar as atividades profissionais. Por quê? Aí nós vamos ter mais chance de ter contato com o Pai. E aí o outro falou, não, nós temos que mexer, a gente tem que fazer jejum para nos preparar para esse reino divino. E aí com essas perguntas e com essas coisas, Jesus disse assim, Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, a água estagnada. Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? Indiscutivelmente, mestre, é a terra boa que foi desprezada. Porque o solo fica empedrado e áspero. Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de trasta destruidora? É a túnica não usada. O que acontece ao talento sepultado, Judas? Perde-se por ser inútil, Senhor. Tiago, onde se açoitam as serpentes e os ouros? Nos lugares em ruína, votados ao abandono. André, qual é em verdade, a função do fermento? Então ficou claro aqui, né, gente? Aquilo que o Emmanuel trouxe para nós. Então, é essa ação que nós precisamos colocar na nossa vida, para que essa fé seja uma fé que nós falamos no Espiritismo, essa fé inabalável, né? Porque não adianta a gente ter uma fé só de crença. E aí o Emmanuel fala assim, a crença religiosa é o meio. E que meio é esse? Para que é esse meio? Então, para essa fé robusta, a crença é um meio. Então,
religiões, as seitas, todas elas são um meio. Mas um meio para quê? Um meio para nós atingirmos a nossa maturidade espiritual. Um meio para que nós possamos fazer a tão falada reforma, para que nós possamos nos auto-iluminar, para que assim nós consigamos melhorar a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso lado. Então, o Espiritismo, vamos colocar o Espiritismo, tudo que o Espiritismo nos oferece, todo o conhecimento que o Espiritismo traz, ele precisa fazer o quê? Ele precisa nos modificar. Ele precisa fazer com que nós sejamos pessoas diferentes, né? Então, essa fé, esse esforço e essa vontade que vai ser tudo isso transformado em obras, que são essas obras da fé, que são as nossas atitudes no bem. E aí, ele diz o seguinte, essa modificação interior, ela pode transformar a todos nós. Então, se uma atitude nossa, a gente pensar assim, só vou fazer alguma coisa, só vou ajudar a Regina. Então não vou nem ajudar, só uma. Não quero ajudar uma pessoa só. Eu queria fazer uma obra grande. Eu quero fazer alguma coisa enorme. E aí o que é isso, querer fazer grande? É o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, porque nós não queremos fazer para o bem de todos. Nós queremos fazer para os outros verem. É diferente. E aí tem um textozinho, eu estou cheio de textozinhos hoje, viu, gente? É um conto, na verdade, e esse conto eu não sei quem é o autor. Às vezes vocês já devem ter ouvido, mas eu me lembrei dele e coloquei aqui. Chama O Vestido Azul. Alguém já ouviu? Não? Eu vou ler aqui, não, eu vou contar. Vou ver se eu consigo lembrar tudo. O Vestido Azul. Existia uma criança em um determinado lugarejo e ela ia para a escola. Aí ela chegava na escola descalça, com o cabelo todo bagunçado, com a roupa rasgada, toda suja, e era uma menina muito bonita. E o professor, observando aquilo, ele pensou assim, gente, uma menina tão bonita, não tem nenhuma roupa direito para ela vestir. E aí ele resolveu dar um presente para a menina. E aí ele comprou um vestido azul. Porque ele falou, ela vai ficar muito bonita de azul. E aí ele deu de presente um vestido azul para a menina. Quando ela chegou em casa e mostrou o vestido azul, e vestiu o vestido azul, a mãe olhou e falou, nossa, você está tão bonita com esse vestido azul. A partir de hoje, você vai tomar banho, cortar a unha, cortar o cabelo, pentear o cabelo, para você ir com o vestido azul. E aí, a menina começou a andar toda bonitinha, arrumadinha, limpinha. E aí a mãe fala assim com o pai, você não tem vergonha? A nossa filha tão linda, tão bonitinha, tão arrumadinha, nessa casa toda suja, com as paredes quebrando, tudo velho, tudo caindo, você não faz nada. E aí ele pensou, isso mesmo, eu vou arrumar a casa. E aí nas folgas dele, ele foi arrumando a casa, arrumando. Aí ele aproveitou que ele já estava arrumando a casa, e ele fez um jardinzinho, plantou umas flores, pintou a cerca. E aí, o que aconteceu? Os vizinhos, que tinham as casas todas iguais às dele, pensaram assim, não, mas nossa casa está muito feia perto da casa dele. Ele cuidou tanto, o jardim está tão bonito. Então por que a gente não pode fazer a mesma coisa? E aí todos os vizinhos daquela comunidade resolveram fazer as suas reformas de acordo com as possibilidades de cada um. E
fora, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela transformação, pensou assim: gente, eu vou procurar a prefeitura, vou pedir para asfaltar, para melhorar aqui, para colocar uma pracinha, para colocar um parquinho e tal. E aí, assim aconteceu. Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua, muito menos todo o bairro, nem criar um organismo que socorresse a todos. Ele fez o que ele podia, ele fez a sua parte. Ele fez o primeiro movimento, que acabou fazendo com que outras pessoas se motivassem por melhorias. E aí o Emmanuel continua. A crença religiosa é o meio. O apostolado é o fim. Aí lembra o que eu falei? O apóstolo é aquele que é o indicado. Então ele é como se fosse um representante daquela pessoa que o escolhe. Então ele tem que viver a exemplificação do Cristo. Ele tem que ser, conforme nos traz o Evangelho, a carta viva daquilo que o Mestre ensinou. Então, alguns apóstolos, os apóstolos foram escolhidos por Cristo. Então, no Evangelho de Mateus, eu acho que no Evangelho de Lucas, eu só não sei qual que é o capítulo, eles trazem que Jesus, entre os discípulos, escolheu os apóstolos. Então, todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo se tornará um apóstolo. E alguns deles, os 12 foram escolhidos. E aí tem uma observação que diz que Paulo e Barnabé também foram considerados apóstolos, só que com uma missão específica, né? O Paulo e o Barnabé, por exemplo, eles foram aos gentios, onde os outros Jesus pediu para que não fossem. E aí, seguindo, Emmanuel nos traz o seguinte: a celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda por toda a parte com bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato um campo de serviço em favor do progresso comum. Ao comum, de novo, na fala do Emmanuel. Então, quando fala que a confiança celeste nos deu a inteligência, então nos dotou com essa capacidade. Então, como é que nós queremos usar a nossa inteligência? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento, ou a gente quer estagnar? Então, pensando no Espiritismo, todo o conhecimento que a gente tem, né, das obras básicas. Então, será que adianta a gente estudar o Livro dos Espíritos, a Gênese, estudar o Evangelho, né, conhecer várias obras do Chico, citar o Emmanuel em várias passagens, citar André Luiz? Não, eu sei todas as obras do André Luiz. Conhece obras do Divaldo. Mas e aí? E aí? Será que isso vai resolver? Não, eu tenho fé em Jesus, sim. Claro que eu tenho fé. Eu vou no centro toda semana. Assisto palestra toda semana. Não, eu participo de reunião mediúnica já. Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu coordeno um determinado setor na casa espírita. Eu sou responsável pelo patrimônio da casa. Então já cuido das coisas do centro. Eu não preciso fazer. Preciso fazer mais alguma coisa? Precisa, gente? Ou não tá bom assim? Então, do que nós
o que nós estamos fazendo com todo o conhecimento que nós temos. O que o conhecimento do Espiritismo está fazendo de modificação nas nossas atitudes. O que saber sobre reencarnação está me fazendo ser diferente, menos orgulhoso, menos preconceituoso? O que o conhecimento no Espiritismo está me trazendo, achando que porque eu tenho dinheiro, tenho poder, eu sou superior àquela pessoa que faz a limpeza das ruas? Então, esses conhecimentos, eles têm que nos modificar. Ele tem que nos mudar. Porque senão de nada adianta. Vai ser o mesmo caso lá do motor parado. O que acontece com a enxada aqui no trabalho? Ela enferruja. Então, o que nós queremos realmente, efetivamente, de mudança para nós, para aquelas pessoas que convivem conosco, para a nossa família, para as pessoas que passam por nós na rua, que às vezes pedem um conselho. Enquanto a pessoa às vezes está trabalhando, eu já vi assim, alguns médicos às vezes atendendo um paciente para uma coisa e daí ele conversa com a pessoa, às vezes, aquela pessoa, às vezes ela não está doente fisicamente. E aí aquele médico que usou de humanidade, ele vai descobrir. Entendeu? Então assim, em todos os setores, em qualquer lugar que a gente tiver, a gente pode fazer alguma coisa. Todos, sempre vai ter alguma coisa para ser feita. Mas para isso nós precisamos do quê? Do esforço, precisamos da vontade. Nós precisamos querer realmente estar dispostos. Né? Estar dispostos para o trabalho. Então, quando nós conseguirmos ter essa visão diferente, ter um ponto de vista diferente, por exemplo, se a gente conseguir ver as dificuldades, os problemas, os obstáculos, como uma forma de evolução, se nós conseguirmos ver as coisas com um colorido, com um outro olhar, se realmente nós aplicarmos o conhecimento do Evangelho, e muito bem esclarecido pela doutrina dos Espíritos, se nós utilizarmos tudo isso, e isso já estiver nos modificando de alguma forma, como eu acabei de dizer, se a gente estiver conseguindo olhar as coisas com certo colorido, nós já estamos a caminho. E por esse motivo nós temos que nos colocar como instrumentos para o trabalho com Cristo. Então o que ele fala? Quando você tem uma gota de revelação e tiver amadurecimento, procure um posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. E aí, se a gente lê a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala o objetivo da encarnação, resumido também, tá gente? Não vou ler todos. O objetivo da encarnação é chegar à perfeição. Essa perfeição através de provas, expiações, missão. E aí a resposta continua. Fala o seguinte: além disso, visa colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na criação. Então, esse é o objetivo. Para que nós façamos a nossa parte na obra do Criador. E aí ele encerra a questão, os espíritos encerram falando assim: concorrendo para a obra geral, o indivíduo, ou seja, cada um de nós, nos adiantamos a nós mesmos. Então, fazendo para o todo, nós evoluímos, nós nos desenvolvemos, nós nos aprimoramos, nos aperfeiçoamos e vamos aos poucos, a cada degrau,
alcançar essa perfeição que é o objetivo, o fim, né? A finalidade da encarnação. E aí sempre existe o que fazer, né? Eu acabei de falar, sempre tem alguma coisa para fazer. Então, se nós estivermos prontos para executar, o serviço vai aparecer, certo? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Só que a gente precisa buscar, né? A gente tem que ficar pronto. Então, essa responsabilidade é nossa, né? E aí, não fiquem chateados, mais uma história. Também do livro Jesus no Lar. Essa aqui começou sobre a discussão sobre a prática do bem. E aí fala que uma certa pessoa, ele foi convidado a fazer a beneficência. Só que ele era muito pobre. Ele vivia em extrema pobreza. E aí ele pensou assim, pronto, como que eu vou fazer? Porque ele tinha muitos filhos. Então todo o dinheirinho que ele ganhava ia para os filhos, ia para a casa dele. Então ele pensava, o que eu vou fazer? Porque eles falaram que eu preciso fazer isso, né? Um anjo do Senhor passou essa incumbência para ele, você tem que ser beneficente. E aí ele ficou pensando, o que eu faço, né? Não dá, meu dinheiro não tem jeito. E aí, olha só o que ele fez. Ele dava de si mesmo boas palavras e socorro ao semelhante. Ele tinha gestos pessoais de conforto e de estímulo para as pessoas que se achavam em sofrimento e dificuldade. E aí ele reconheceu que ele não tinha como fazer essa caridade pública, essa caridade de doação. Mas ele pensou, eu posso perfeitamente guerrear contra o mal, em todas as circunstâncias. E aí ele passou a extinguir todos os pensamentos inferiores. Na maledicência, ele se retraía cortês. Se alguém diante dele dava passo, ou seja, deixava a cólera fácil, ele considerava aquela ira como uma enfermidade. Então ele não reagia. E achava que merecia tratamento. Então ele ficava quieto. Quando ele recebia insultos, além dele não reagir, ele prosseguia tratando o ofensor com fraternidade. Na calúnia, não encontrava acesso na sua alma. A denúncia se perdia inútil. Ameaças sobre a tranquilidade de alguém, ele tirava aquilo e não falava mais nisso. Sentença condenatória sobre o outro mobilizava espontâneo todas as possibilidades na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que ele chegava a retirar pedrinhas da rua para que as pessoas não tropeçassem e não oferecesse perigo a ninguém. E aí ele chegou à sua jornada final. Ele desencarnou. E aí ele pensou que nunca ele deu uma tigela de sopa para alguém. Então ele estava com medo. E ele pensava assim, como que eu vou fazer quando eu chegar lá no tribunal divino? E ele temia o julgamento das autoridades. Quando, de repente, diante do tribunal, ele foi aureolado por um brilhante diadema. E aí ele ficou sem entender. E aí informaram para ele. Essa recompensa se refere à sua triunfante posição na guerra contra o mal. Então aqui fica claro para nós que não é a caridade em si,
qualquer obra feita no bem é uma obra da fé. Agora, já caminhando aqui para o final, a fé, na essência, é um embrião de mostarda do ensinamento de Jesus. Através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Então é aquilo que a gente falou, né? A fé, ela é inata. Então é como se fosse realmente aquela sementinha de mostarda que Jesus fala. E a fé, por menor que seja, ela pode mover montanhas. Quais são essas montanhas? São as nossas dificuldades, são as nossas aflições, são as nossas dores. Então, nessas horas é preciso que a gente tenha essa fé robusta para que a gente possa passar por isso, passar por essas provações, e a cada dia essas montanhas vão diminuindo, porque nós estamos mais fortes, mais confiantes, mais fiéis a Deus. Porque a fé, ela não é não é acreditar, é confiar, é ser fiel. O que é confiar? É você ter alguém, né, para confiar. Então, é uma troca, existe uma troca. Então, nós temos fidelidade a isso. E quanto mais a gente tiver essa certeza, como lá os primeiros cristãos tiveram, na obra de Deus, quanto mais nós tivermos essa certeza dentro do nosso coração realmente, mais forte essa fé vai ficar. E essa fé, ela não é uma fé apenas religiosa. Tudo que a gente faz pelo outro, independente da religião, é uma obra do bem. E toda obra no bem nos leva à evolução espiritual, ao desenvolvimento espiritual. Então, para isso nós precisamos lembrar, né? Nós somos espíritos passando por aqui. Então, o desapego da materialidade, daquilo que nos move aqui no nosso dia a dia, vai nos aproximar mais dessa fé. Deixa eu ver se eu vou ler isso aqui. Tem uma outra historinha, mas eu não vou falar não, tá, gente? Porque ela é extensa. E aí, agora para encerrar, eu tenho uma pergunta. Nós falamos da fé inoperante. O que é a fé inoperante? É a gente não fazer nada no bem. Não é isso? Concordo? Então, se eu não estou fazendo nada no bem, eu estou do lado do mal? O Livro dos Espíritos vai responder para nós agora. Questão 642. Será suficiente não se fazer mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um será responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que você deixou de fazer. Então, vou perguntar de novo. Se eu não faço bem, eu estou do lado do mal? Porque se eu não faço bem, eu estou sendo responsabilizado por alguma atitude minha que eu deixei de fazer. Então, adianta assistir palestra, ler livro espírita e cruzar os braços? Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Tá bom? Vou encerrar com essa frase de novo, para todo mundo não esquecer. Cada um responderá por todo o mal que
ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. E aí agora, encerrando mesmo de verdade, tem uma historinha, eu vou contar ela o mais resumido que eu posso. Apareceu uma peste em determinado lugar. Estava matando gente sem precedentes. Em um determinado lugar ali perto, tinha uma pessoa muito bem conceituada, conhecia tudo sobre a lei de Moisés. Conhecia tudo da lei, sabia de todos os profetas, mas sabia de cor. Qualquer pessoa que perguntasse, ele sabia tudo. Ele usava uma túnica super limpa, claríssima e imaculada. E outra coisa que era muito importante, ele não conversava com ninguém impuro. E aí, um anjo do Senhor foi mandado lá para ajudar nessa peste. Só que ele não estava dando conta sozinho. E aí ele falou assim, bom, lá em cima está escrito que esse homem aqui, ele é o indicado. Por quê? Porque lá está escrito que ele sabe tudo sobre as coisas de Deus. Então, eu vou encontrar um ajudante nele. Só que esse anjo chegou, falou no ouvido, convidou e tudo, e nada dele ouviu. Porque ele estava muito preocupado com o que estava puro, o que estava impuro. E como que ele ia ajudar num lugar onde estava peste? Encostar em alguém impuro? Não. E aí o anjo começou a procurar. Aí perguntava uma pessoa da igreja, não posso. Perguntava outro da casa espírita, não posso. Perguntava outro de outro templo, não, também não posso. Perguntava um judeu, não, eu também não posso. Aí o anjo viu um criminoso que tinha a ideia de se reformar. E aí o anjo foi, conversou no ouvido dele. Estou precisando de ajuda ali, estou precisando de um homem ali, porque estou precisando de ajuda, tem muita gente morrendo, está uma dificuldade só. Imediatamente o criminoso se predispôs a ir ajudar. E ele chegou lá nesse lugar que estava a peste, e ele ajudou de todas as formas. Ele enterrou, ele cavou, ele limpou, ele lavou, ele alimentou. Vou deixar para vocês refletirem, nem vou fazer comentário. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui, por nos ouvirem. E que Jesus possa ser um conforto no coração de cada um. Boa noite.